Uma amostra de 1 mol de água gasosa é condensada isotérmica e reversivelmente, formando água líquida a 100 graus Celsius. A entalpia padrão da vaporização da água a 100 graus é 40,656 kJ mol na menos 1. Calcule trabalho, calor, ΔU e ΔH para esse processo. Então aqui, pessoal, tem uma questão importante de interpretação. O fato do processo ser isotérmico e reversível indica que ele aconteceu numa pressão constante. Que imagina o seguinte, eu tenho um vapor que está sendo condensado. O volume vai reduzir, ok? Se ele ocorre de maneira reversível, a gente assume que em cada etapa a pressão no sistema é a mesma. Por que isso é importante, pessoal? Porque para processos em que ocorrem a pressão constante, ΔH é igual ao calor, ok? Então nós já sabemos que o ΔH de condensação, observe que ele fornece o ΔH de vaporização, ok? Então o ΔH de condensação vai ter o mesmo módulo desse ΔH de vaporização com um sinal contrário. E como o processo foi a pressão constante, isso é igual ao calor, ok? Por que eu tirei o mol da menos 1 daqui, pessoal? Porque esse valor fornecido é por mol. Como eu tenho apenas 1 mol, o meu valor total de calor e ΔH vai ser 40,656, ok? Como é que eu acho agora o ΔU, pessoal? Só lembrar da relação de entalpia e energia interna. Podemos escrever ΔH é igual a ΔU mais ΔPV, ok? Como é que eu calculo aqui, pessoal? Vamos assumir que esse vapor de água se comporta como um gás perfeito. Sendo assim, PV é igual a nRT. A única coisa que está mudando é o N, porque a temperatura é constante, o processo é isotérmico. E como é que foi esse N aqui, pessoal? É a quantidade de moléculas de água que saíram do vapor para o líquido. Estamos trabalhando com 1 mol, ok? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu quero achar o ΔU. Então, eu passei esse termo para o outro lado, que vai ficar com sinal negativo. Então, fica o valor da entalpia menos 1 mol. E por que eu botei aqui menos 1? Porque a quantidade de gás no vapor diminuiu. Eu tinha 1 mol e no final eu não tenho nada no vapor. Então, é menos 1 mol RT. Resolvendo aqui, pessoal, chegamos no ΔU de menos 37,55 kJ. Por fim, como é que calculamos o trabalho? É só lembrar da equação fundamental da primeira lei. ΔU é igual a Q mais W. Temos ΔU, temos que conseguimos isolar o trabalho desta maneira aqui, ok? Cuidado com os sinais, tá? Eu vou passar o Q para o outro lado, vai ficar menos Q, ok? E aí o valor total vai ficar positivo. Resultado, pessoal, chegamos a um trabalho de 3,10 kJ.